Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos neste momento louvar ao Senhor, cantando hinos clássicos, que nos façam relembrar histórias, e o relembrar é gostoso, o relembrar é bom. Então vamos juntos louvar ao Senhor neste momento, agradecendo a Ele pelo cuidado que Ele tem nos dado, tem nos sustentado em cada momento, declarando neste momento que Ele virá e será um dia maravilhoso, um dia perfeito. E nós, cristãos, ansiamos por esse momento. Louvemos ao Senhor. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ao mundo para dar-nos a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para dar-nos a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Amém. Jesus virá, e nos levará para um lugar muito melhor. E nós louvamos ao Senhor, declarando essa glória que é totalmente dele, essa glória que é uma glória para sempre, que deve ser dada e é dada ao nosso Cordeiro, ao Cordeiro de Deus. Louvemos ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. O ar
Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Glórias a Deus. A última música que eu vou trazer para os irmãos é uma música que fala muito ao meu coração. É uma música que fala sobre as situações das nossas vidas. E que independente de qualquer situação, de qualquer coisa, qualquer circunstâncias, devemos confiar e crer no nosso Deus. Que possamos viver isso constantemente em nossas vidas, crendo que apesar das situações, o Senhor está conosco. O Senhor, Ele é conosco. Louvemos ao Senhor. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida, que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu tentado serei provado além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Crê nisso, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Confia, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Creia nessa palavra. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Que possamos confiar no Senhor, crer no Senhor a cada dia, crer que o Senhor está conosco, nos
renovando, nos dando um novo fôlego de vida a cada manhã, cuidando das nossas vidas, cuidando dos nossos sonhos, cuidando das nossas famílias. Louvado seja o Senhor, que possamos juntos continuar louvando ao Senhor a cada dia, glorificando ao nosso Pai. Que continuemos agora com a mensagem do pastor, estejamos com esse espírito de segurança, de certeza, que o Senhor cuida de cada um de nós. Deus abençoe, tenha um ótimo domingo, fiquem com Deus. Amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, irmãos. Estamos aí diante da palavra de Deus para juntos refletirmos as lições e a mensagem que ela produz na nossa vida, a fim de que sejamos, pelo alimento que ela proporciona, fortalecidos e possamos caminhar nesse período em que estamos passando pelo vale, que eu tenho considerado o vale sombrio dessa época de vida. Nós precisamos estabelecer essa etapa em nossa vida como uma etapa que nós superaremos. E daqui a mais um tempo estaremos na outra margem deste vale que considero vale sombrio, e aí então darmos continuidade àquilo que é tão comum à nossa vida, comum pela experiência que temos tido de vida, que é glorificar o nome do Senhor. Nós continuaremos glorificando o nome do Senhor como temos feito neste momento. Irmãos queridos, estamos impedidos pelas circunstâncias de estarmos reunidos no templo. E estamos fazendo da forma como estamos fazendo, porque como crentes que somos, como tementes ao Senhor, precisamos também obedecer a palavra e as determinações daqueles que são autoridades. A Bíblia nos ensina a obedecermos aqueles que têm de alguma forma autoridade sobre nós. E nós estamos desta maneira exatamente para obedecer às autoridades políticas e na área da saúde também. Lerei neste momento um texto. Acompanhe a leitura do texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 desse texto, ou deste capítulo, versos de 13 a 16, e a palavra do Senhor diz o seguinte, acompanhe a leitura. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Continua o texto dizendo, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém que acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz, ou brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e então glorifiquem ao Pai
de vocês que está nos céus. Nós queremos introduzir esse texto no entendimento, na compreensão dos irmãos, pensando em três situações, melhor, eu diria 3 quadros que observamos nesta fala de Jesus, e esses 3 quadros, no meu entendimento, eles intimamente ligados, representam nossa responsabilidade como crentes diante do mundo. Responsabilidade perante o mundo. E se quero trazer mais clareza a isto, diria porque esse texto, nesse tripé que eu estou chamando 3 quadros, ele também me põe na condição, ou põe o povo de Deus na condição de parâmetro para este mundo. Porque, irmãos, quando levantamos o nosso olhar para o mundo, eu sei disso, como os irmãos que me ouvem também, nós vivemos em um mundo dentro ou vivendo um destempero. São algumas considerações que quero daqui a pouco fazer. Vivemos num mundo onde percebemos nitidamente um destempero. Portanto, quais são os 3 quadros que Jesus me apresenta e me ensina para que eu viva? Primeiro é o sal. Jesus, nesse texto, fala do sal. O segundo é a luz. E o terceiro, uma cidade sobre o monte. Pensando nesses 3 quadros, eu quero desenvolver com os irmãos e para os irmãos também o entendimento que Deus colocou em meu coração sobre esse texto e, como disse, abrindo o foco da nossa visão, nós percebemos, irmãos, pela nossa razão, que estamos dentro de um contexto cujo mundo é um mundo destemperado. Um mundo que não tem tempero eficaz, substancioso para a sua vida. E quando Jesus menciona para nós sal, ele nos convida a sermos tempero eficaz. Um tempero que venha de fato trazer a este mundo uma condição não básica, mas uma condição tremendamente ideal para a vida, significando dizer que nós temos uma tremenda responsabilidade. E como servos do Senhor, como sal nesta terra, nós não podemos, irmãos, em hipótese alguma, ficar todo o tempo remoendo as notícias, os fatos, as coisas acontecidas e a maioria delas sempre negativamente. Nós não podemos ficar o tempo todo remoendo isto. Nós temos que tomar uma decisão diferente de tudo que o mundo tem estabelecido e crer que Deus é aquele que nos usa como tempero. Porque o texto, ele traz uma colocação dizendo, e isso é uma afirmação, né? Então diz, vocês são o sal da terra. Não diz que poderemos ser o sal da terra. Não diz que em algum momento precisamos ser. Não é isto que o texto diz. Diz, vocês são o sal da terra. Mas Jesus continua e ele diz assim, mas se este sal perder o seu sabor... Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo, na nossa época, o sal não perde sabor, mas na época de Jesus, aquele sal que era extraído do mar morto, né, ele vinha com toda a sua impureza,
daquela região, daquele mar, e ele, com o tempo, ele perdia de fato o seu sabor, e ele já não servia mais como tempero. Aliás, quando penso em tempero, penso nessas duas qualidades do sal, penso nesses dois ingredientes necessários para o sal, né? Que seja o sal usado para o tempero e o sal usado também para conservação, né? Ele é usado para conservar. E olha, quando nós aplicamos esse quadro à nossa vida, ou nós nos colocamos como esta imagem espetacular para a nossa vida, entendemos que nós temos essas duas funções na vida. A primeira delas é que nós temos que temperar este mundo, e a segunda é que nós temos que conservar. Diria que não pode ser o inverso. Nós não temos que conservar o mundo e depois temperá-lo, mas nós temos que temperar este mundo para depois conservá-lo. E explico o motivo porque penso assim. Porque ao temperar o mundo, antes de conservá-lo, eu estou atraindo o mundo para uma condição de vida que a palavra do Senhor apresenta. E então, nesta filtração que faço das coisas do mundo, aqueles que vêm a Jesus, eles então devem ser conservados. Diria então, irmãos, que é o ofício do discipulado na vida do crente, todo dia discipulando, tratando, abençoando. Eu atraio a pessoa e tempero com a palavra do Senhor. O segundo quadro percebido aqui, que mencionei aos irmãos, é a luz. E é interessante que o texto diz também: e ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, na versão que eu tenho. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Então, esta segunda opção que Jesus coloca para nós, diria segunda função que é colocada para nós, é que nós somos luz neste mundo. A palavra do Senhor que diz que o mundo já está no maligno, que o mundo é trevas, e nós somos luz neste mundo. É importante que quando lemos a palavra de Jesus e quando menciona terra, significa proximidade, as coisas que estão aí, lugar onde pisamos, onde colocamos a sola dos nossos pés, é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso ir e vir, essa terra, o contato, a comunhão com outras pessoas, o contato com outras pessoas, a terra. E quando diz luz do mundo, é todo esse universo, são as coisas criadas, e todo esse universo está na orientação de Deus. Ele tem o controle de tudo. Olha que coisa maravilhosa. No original, no grego, esta condição de mundo aqui é universal mesmo, sabe? É impressionante que quando em outra parte diz o mundo jaz no maligno, o entendimento que tem é o mundo no sentido da humanidade já no maligno. Mas quando Jesus diz vós sois o sal da terra, é no sentido de firmeza. E quando diz vós sois a luz do mundo, é no sentido de ter realmente o nosso testemunho alcançado, estendido por todo o universo. Então, se alguém sai daqui como os primeiros astronautas que chegaram à Lua, e ali um deles, temente ao Senhor, temeu e glorificou o nome do Senhor, então a extensão dessa nossa luz em todo lugar onde o homem estiver.
Guarde isso em seu coração. E o terceiro quadro, eu diria, a terceira função para nós é uma cidade construída sobre um monte. A Igreja do Progresso, eu diria a Igreja do Senhor Jesus, é algo que foi construído sobre a palavra de Jesus. Eu construirei a minha igreja, disse ele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém por isso? Então nós cremos assim. Nós somos uma cidade construída sobre o monte. Uma cidade sobre o monte, ela chama a atenção, não é isso? Ela atrai as pessoas. Você já viajou? Já mencionei isso algumas vezes. Você já viajou em lugares, né, em que você, distante, tem a oportunidade de ver, em algumas regiões, você vê lá embaixo a cidade, em outras você vai chegando e você vê lá no alto as luzes, quando você está chegando à noite, vê as luzes acesas, que coisa maravilhosa. É o que Jesus ensinou, porque no andar dele na sua região, as tochas que eram acesas, imagine quando ele foi chegando a Jerusalém, lá do alto, descendo para Jerusalém, e ele então, ou as pessoas vendo aquelas tochas acesas. Jesus é, portanto, aquele em quem temos que confiar quando diz: vocês são sal da terra, luz do mundo e uma cidade estabelecida para serem bênção. Além, irmãos, temos que pensar que esta luz que somos é uma luz suficiente. E essa luz, portanto, ela deve oferecer luminosidade para todo o ambiente onde ela está. Você tem que brilhar, brilhar em sua casa, brilhar na sociedade. O seu brilho, o nosso brilho tem que ser tal que, diante de tantas pessoas que estão, eu diria, apavoradas mesmo, nós precisamos dizer: tenha calma, tenha paz, Deus está no controle, porque Ele de fato está no controle. Eu disse inicialmente que nós estamos num contexto em que o que podemos falar é: a terra está destemperada, mas Deus nos colocou nesta terra e neste lugar e neste momento para temperarmos. O nosso Brasil, diria, está destemperado, mas nós estamos aqui para temperar o Brasil. Basta que vivamos o que a palavra do Senhor diz. E Ele diz assim: se o sal perde o seu sabor, com que podemos, ou para que mais serve, se não para ser jogado fora? E a minha pergunta a você nesta reflexão é: você está temperando o lugar onde você está? Ou você está apenas olhando as coisas acontecerem e você não está temperando com a sua vida, com o seu testemunho, com a palavra otimista? Você está se chegando para o lado daqueles que estão vivendo tribulação, e a tribulação provocada, promovida pelo medo? Ou você está caminhando e se colocando na direção daqueles que estão aí para alcançar os que precisam de Jesus? Se ponha diante de Jesus e venha. Vamos unir as nossas forças, queridos irmãos, e vamos mostrar a este Brasil que nós somos sal apresentado por Jesus. Sabe por quê, irmãos, eu penso isso assim? Eu preciso concluir, mas eu penso assim, porque também nós vivemos, infelizmente, um mundo e um tempo em que nós constatamos crentes
que não são sal de qualidades. Eu diria que temos crentes sal de qualidades e crentes insosso. Eu diria que temos crentes que brilham e crentes opacos, que não têm brilho na sua vida. Né? Crentes que estão cedendo espaço para tantas coisas, isso entristece tanto a vida da gente. Eu disse recentemente e repetidas vezes disse isso, quando os crentes pensam, não tem nada a ver, eu posso participar. As coisas vão acontecendo, não tem nada a ver. Ali eles fazem desse jeito, ou lá eles fazem desse jeito, e cantam da mesma forma que cantamos. Entretanto, da forma como fomos estabelecidos e amoldados pela palavra de Deus, é a forma como temos que viver para então sermos sal e sermos luz neste mundo. Pensemos nisso e concluo dizendo o seguinte: o mundo precisa de crentes fiéis e leais a Deus. Portanto, precisamos unir, firmar o nosso olhar na mesma direção. E a direção que precisamos focar nossa visão é a que Cristo mostra. E a que Cristo está nos mostrando é a direção da esperança. Em Cristo somos mais do que vencedores. Eu e você somos poucos se estivermos isolados, mas unidos em Cristo Jesus, nós podemos fazer a diferença. Ao invés de lamentarmos a situação, de criticarmos o que estamos vivendo, vamos erguer nossa cabeça e dizer obrigado, Senhor, pelos recursos e porque podemos confiar no Senhor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Amém. Uma boa noite, uma boa semana para você. Que Deus te abençoe. Amém.